realidades, né? Antes de a gente ser um Kumara, a gente passa por ser um Arcturo, um Pleiadiano, um Galáctico, né? A diferença do reptiliano deles para um reptiliano é que os reptilianos não buscam a espiritualidade, sim a matéria, né? A realidade matéria, né? Eles pensam e buscam só a matéria incessantemente, né? Hoje eu vou falar sobre a Terra, que é muito importante, sobre os reinos, né? Que dá suporte a tudo isso aí, né? Os devas, né? É muito importante essa aula. Se não der, eu faço em 2 aulas, tá? Mas eu vou ler essa parte aqui que é interessante, que eu estava falando. Pleiadianos, né? Os pleiadianos são ligados mais ao lugar onde nasceram, né? São ligados a uma ligação plasmática, familiar, né? Aprende onde vivem, né? São mais fixos nos lugares, né? Os galáxios gostam de viajar, como se fosse zigano, né? Ele gosta de sentir a energia do local, né? Então, os arquituros são almas livres. É bom o arquituro casar com o arquituro, porque a gente não gosta de estar preso, a gente gosta de liberdade, né? Quando os dois é arquituro é bom, porque nenhum enche o saco do outro, né? Entenda, o arquituro, né? Entende de espaço, de tempo, astronomia, tem muitos trabalhando na NASA, em outros lugares, né? Os que buscam resposta na atmosfera, né? Os arquituros que trouxeram para a Terra os 3 tipos de DNA, né? Pleiadiano, né? Galáctico e o arquituro, né? E são os arquituros que organizam a vinda dos galácticos, dos pleiadianos, para distribuir em planeta Terra, a construção humana em planeta Terra, né? Eles gostam de trabalhar com grandes grupos, né? Eles têm preocupações ampliadas, diferentes, né? Ampliadas. Eles estudam o espaço, né? Então, muito importante, né, gente? Vamos lá, vamos para a aula. Universos paralelos, né, em conexão direta, né? Mas uma frase aqui para começar: não entre em lados nesse momento, tá? Expandir consciência é importante e acionar o coração, gente. Despertar, meditar, tudo, porque quanto mais aqui pairar coisa boa, daqui a 2 anos, quando vier o que tem que vir, é aquilo que vai pairar ali de bom é que vai ficar, né? Isso é muito importante, gente. O que a psicosfera tá pesada, gente, porque a gente vive nessa tensão, essa negação, né? Vamos entender a importância de nós seguirmos sem polaridade. Então vamos para a aula. Onde estão essas realidades paralelas? Todas essas realidades estão atreladas a uma bola temporal terrestre, o que são paradoxos temporais e multiverso consensual na convergência de realidades. Pergunta, né? Os seres de outra realidade, quando querem viajar, eles programam a sua realidade em espaço e tempo. Espaço, a linha de tempo. Já existe tecnologia para fazer essa dobra no espaço-tempo e navegar. Exemplo, imagina o não confederado querendo viajar por essa linha de espaço-tempo. E ele vai até a primeira linha do tempo e aí ele vai no marco temporal, no dia 22 de abril de 1500, descobrimento do Brasil, que é o berço da nossa espiritualidade. Importante data, né? Na linha temporal da Terra, imagine que esses seres tenham conseguido voltar no tempo, criando uma tempestade que naufragasse a caravela de Pedro Álvares Cabral, atuando na linha atual do Brasil. E aí ele criaria o que nós chamamos de paradoxo temporal, né? Que é igual a uma anomalia dentro da linha do tempo, causada por uma
intervenção temporal, e toda vez que acontece uma alteração na linha do tempo, a tendência do tecido temporal é retornar ao equilíbrio. Conclusão: toda manifestação temporal vai gerar uma convergência. Alguns grupos não confederados e algumas facções manipulam a linha temporal e criam realidades paralelas matriz. E como todo o tecido temporal tende ao equilíbrio, essas realidades vão convergir. E por que entender isso é importante? Existe uma guerra importante agora, uma guerra temporal acontecendo pelo controle da consciência do coletivo. Ou seja, nos próximos 2 anos, várias linhas temporais vão converger. E o que vai determinar esse processo da linha temporal da Terra é o campo psíquico da humanidade. Enquanto a humanidade vibra em culpa, dor, medo, raiva, sofrimento, enquanto o espiritualista, vibra em ego, apontar dedo, maledicência, jogar pedras, nós vamos acabar criando divisão. E é justamente isso que as forças contrárias querem, dividir para conquistar. E quando existe a convergência temporal, nós não conseguimos regressar no tempo e essas linhas vão sobrepor. E o que determina a linha temporal da nova realidade, humanidade, ela despertando ou menos. Ela despertando ou menos. O que determina, vou repetir, a linha temporal da nova humanidade, ela despertando ou menos? Pergunta, o inconsciente coletivo. E nós espiritualistas, nós somos muito mais responsáveis e autoconscientes sobre nosso campo de frequência. E nós sabemos disso, A espiritualidade, sabendo que vai haver uma grande sobreposição de realidades, tem se acoplado com mais intensidade, trazendo informações e tecnologia para que a gente desperte conscientemente. Porque o tempo para despertar está acabando, não tem como esperar mais. Quando as linhas se sobrepõem, não terá como voltar atrás. Vai ser nosso campo consensual que vai determinar qual vai ser essa linha temporal. Importante. Linha expurgo ou alinhada. Porque o planeta precisa mudar de frequência e nós não estamos compatíveis com essas frequências planetárias, de jeito nenhum. Vai haver uma dissonância frequencial coletiva, portanto, priorize agora o seu despertar de consciência, porque se tudo é frequência e você navega nas frequências paralelas do seu eu, a sua paralela de autorrealização depende da sua mudança de frequência, que é o oásis dessa nova consciência. Temos muito trabalho a fazer, pois será o inconsciente coletivo que vai determinar qual a linha que vai sobrepor no processo de convergência. Projeto Filadélfia, feito nos Estados Unidos. O que é? Outra coisa aqui, Já emendei outra coisa aqui. Que é a tecnologia militar que consiste em esconder navios, deixar os navios invisíveis. Eles mudaram a frequência de um barco e ele foi para outra realidade ali. Foi o começo dos experimentos das facções do governo para trabalhar no acesso com as linhas temporais. Linha de um grupo alemão, o Homem do Bigodinho, na década de 40. Vocês sabem quem é. Que conseguiu trabalhar e eles mexeram na linha do tempo e criaram paradoxos. E grupos nos Estados Unidos, em desdobramentos do projeto Filadélfia, criaram outras linhas, mas aconteceu que chegou a hora onde nós nos aproximamos dessa linha temporal e foi criada um barramento dimensional, então ninguém nesse momento consegue voltar no tempo e criar esses paradoxos. Sim, o desdobramento da Filadélfia criou esses paradoxos temporais, mas agora nenhum governo consegue criar mais.
Menos mal é o depoimento de uma pessoa ligada à área militar, né? Trabalhou lá por muito tempo, né? Eu vou parar aqui um pouquinho, é muita coisa para falar, tá? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, o reino Deva, né, os animais, o reino mineral, vegetal, animal, mineral que somos nós, tá tudo junto e misturado, gente, tá? A gente precisa desse reino, a gente sente quando você tá numa floresta, você sente ali os gnomos, as salamandras, tem no mar, quando você tá no mar ali, as ondinas. Então, isso tudo sustenta a terra, gente. Então, não adianta eles acabarem do jeito que estão fazendo, né? Os caras totalmente equivocados, né? Com problemas mentais, né? Porque o que se deve fazer em todos os países que vão se preservar agora para uma nova era é de colocar detector de problema mental para esses caras entrarem na política. Não, porque não tem condição. Tem gente que é consecutivo roubar de todas as maneiras, entendeu? E esse povo a gente não quer mais, porque não tá fazendo nada. São poucos os que fazem, mas eles não vão fazer muito porque tem uma coisa ali ligada que não quer que eles façam. E vocês já sabem quem são, né? O negócio tá tão doido. A espiritualidade pediu muito para frisar o coração, mas pediu para frisar o alimento que vocês colocam na boca de intoxicar vocês todos os dias. A força contrária sabia, né, que tudo isso que foi criado de transgênico, esses refrigerantes, tudo aí envenenado aí, esses fast food, é para intoxicar a humanidade. Então eles terão menos acesso ao nível espiritual quando a pessoa está intoxicada, né? Porque ela precisa com Gaia e também de tudo essa organização, todo esse regido por Deva, né? O corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo inferior, mental superior, búdico e ático, tudo vivo, tudo é desdobramento do Criador, a fonte. E os Devas, eles são a manifestação desse plano divino. Exemplo, o corpo doente intoxicado, assim, a sinfonia de instrumentos musicais desse campo de energia que vibra em todos os seus corpos, tivesse como um instrumento mais alto, né, desafinado, a manifestação sua interna, né, da sua criatividade, do seu campo de alma, né, alto desafinado, esse campo de cocriação que você tem na sua alma, no seu campo búdico, que tem esse armazenamento de outras vidas suas, que você fez, ele é como a biblioteca que você tem aí, né, na sua coluna vertebral, no DNA. Ele não vai vibrar em perfeita harmonia se você não consegue manifestar. Então, terapeuta, veja a responsabilidade, né, de nós, na linha de frente aqui, de saber o que comer, beber, remédios, isso tudo aí a gente tem que prestar atenção, entendeu? O teu corpo físico é importante para o seu despertar, porque tá tudo envolvido, gente. Eu não li tudo, porque é muito grande. Eu li o primeiro, que também é muito importante, que a gente precisa voltar a pensar em coisas boas, por isso que a meditação é importante. Mas a parte de Deus é muito importante, que a estrutura, a base da Terra, tá tudo ali naqueles reinos ali também. Eu vou fazer em 2 aulas, tá? Porque eu consigo passar melhor essa parte da Terra para vocês. Amo vocês. Luz, continua na paz, na vibração positiva, por favor.